Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais polêmicas da história, a chamada teoria do mito de Cristo. A gente vai investigar, com base na obra de David Fitzgerald, os argumentos que levantam uma possibilidade que, para muitos, é chocante. E se Jesus nunca tivesse existido? Essa é a pergunta central de tudo, né? A questão aqui não é só negar por negar, mas sim investigar o que as evidências daquela época realmente nos dizem. O que a gente sabe sobre Jesus é, de fato, história ou seria um mito? Para muita gente, só de ouvir a ideia de que Jesus não existiu já soa como algo ridículo. É uma teoria que muitas vezes é descartada assim, sem nem pensar. Então vamos começar justamente por aí, tentando entender o porquê. A visão mais comum, como essa citação aqui mostra, é de que a existência de Jesus é tão certa quanto a de Júlio César. É tratada quase como um fato óbvio. Mas, de acordo com a fonte desta nossa análise, se a gente colocar as evidências lado a lado, será que essa certeza toda se sustenta? E olha, quando a gente coloca um do lado do outro, o contraste é impressionante. Pensa bem, para César, a gente tem o que ele mesmo escreveu, o que os inimigos dele escreveram. Tem moeda, estátua, um monte de coisa física. Agora, para Jesus, a fonte que a gente está analisando aponta para um grande vazio. Nada escrito por ele, nenhum registro neutro da época, nenhuma evidência física, de nenhum tipo. É exatamente nessa ausência que a base do argumento miticista se firma. E essa falta de evidências nos leva direto para o próximo ponto, que é chave: o silêncio. Se Jesus realmente viveu, quem é que estava escrevendo sobre ele na sua própria época? É aqui que entra o chamado argumento do silêncio. A lógica é até bem simples. Se um homem fez milagres, ressuscitou gente, foi crucificado para todo mundo ver, não seria o mínimo esperado que historiadores, filósofos e escritores da época mencionassem alguma coisinha sobre isso? Para os defensores da teoria do mito, essa ausência completa de registros é uma evidência muito, mas muito poderosa. E essa linha do tempo mostra direitinho quem estava escrevendo naquela época. A gente tem Fílon, escrevendo sobre a filosofia judaica, Sêneca, documentando religiões, Justo de Tiberíades, que era um historiador da própria Galileia. Todos eles estavam ali, superativos, escrevendo sobre a região bem na época em que Jesus supostamente teria vivido. E o que eles escreveram sobre Jesus? Pois é, absolutamente nada. Fílon escreveu sobre todas as seitas judaicas que existiam, menos os cristãos. Sêneca escreveu sobre todas as religiões conhecidas, mas não o cristianismo. E o Justo, que era o historiador da cidade ali do lado, não fez menção alguma. Segundo essa análise, esse silêncio é simplesmente ensurdecedor. Com esse silêncio todo estabelecido, a investigação se vira para a principal evidência não cristã que é sempre citada. Um parágrafo bem pequeno do historiador Flávio Joséfo. Essa é a famosa passagem. Foi escrita décadas depois da crucificação e é vista por muita gente como a prova definitiva da existência de Jesus, vinda de uma fonte não cristã. Mas tem um problema. Muitos estudiosos acreditam que a autenticidade dela está bem longe de ser uma certeza. A fonte levanta uma questão central. E se essa passagem não foi escrita por Joséfo, mas sim adicionada séculos depois por um escriba cristão? Para a gente entender esse argumento, precisamos conhecer esse termo aqui, interpolação. Basicamente, era quando um escriba lá no passado, ao copiar um texto antigo, adicionava suas próprias palavras para corrigir ou melhorar o original, geralmente alinhando com o que ele mesmo acreditava. Então tá, por que desconfiar que é uma falsificação? Bom, a fonte aponta 4 motivos bem diretos. Primeiro, essa passagem ficou escondida. Ninguém citou ela por 300 anos. 300 anos. Segundo, um escritor cristão importante da época, o Orígenes, que usava muitos textos do Joséfo, disse com todas as letras que Joséfo não acreditava em Jesus. Terceiro, o parágrafo simplesmente não se encaixa ali. Ele quebra totalmente o ritmo do que Joséfo estava escrevendo antes e depois. E quarto, talvez o mais complicado, a primeira pessoa que descobriu e citou essa passagem foi Eusébio, um historiador da igreja que, segundo a fonte, já tinha uma certa fama de, digamos, embelezar os fatos. Com as fontes de fora do cristianismo postas em dúvida, a investigação agora se volta para os documentos principais, os 4 evangelhos. Essa linha do tempo revela uma coisa crucial. Existe um intervalo de tempo gigantesco.
Os eventos teriam acontecido lá por 33 depois de Cristo, mas o primeiro relato escrito sobre a vida de Jesus, o Evangelho de Marcos, só foi aparecer uns 40 anos depois. Isso são quase 2 gerações de histórias sendo contadas e recontadas só de boca em boca. E quem escreveu esses relatos? A fonte argumenta que não foram testemunhas oculares. Os textos originais eram anônimos e foram escritos em grego, não em aramaico, que era a língua falada na região. E mais, Mateus e Lucas copiam pedaços enormes de Marcos, às vezes palavra por palavra. Isso sugere que não foi um testemunho independente, mas sim uma construção literária, com o autor se baseando muito no outro. Agora, a última linha de investigação vai analisar se essas fontes principais, pelo menos, nos dão um retrato consistente de uma única pessoa histórica. E quando a gente coloca os relatos lado a lado, as diferenças são gritantes. Não temos um retrato de Jesus, mas 4 retratos completamente diferentes. O personagem muda de um Messias que sofre para um ser divino e poderoso. A duração do ministério dele muda de 1 para 3 anos. Até as últimas palavras na cruz são totalmente diferentes em cada relato. A pergunta que fica é: como testemunhas oculares poderiam relatar eventos tão importantes de formas tão contraditórias? Bom, então, juntando todas essas peças, o silêncio, as evidências externas que são questionáveis e as contradições internas, qual é a conclusão a que essa análise chega? O argumento final se resume basicamente a isto: não há menções de Jesus por escritores do primeiro século. A principal evidência externa parece ter sido uma falsificação posterior, e as fontes principais, os evangelhos, se contradizem em detalhes cruciais. Para quem defende a teoria do mito, a conclusão é que todos esses elementos apontam não para um homem que realmente existiu, mas para uma criação literária. E a gente termina não com uma resposta definitiva, mas com uma pergunta para reflexão. Porque, independentemente da questão da historicidade, o poder e a influência dessa narrativa são inegáveis. A grande questão que fica é sobre como e por que essa história, com uma base factual tão debatida segundo esta fonte, conseguiu ressoar de forma tão profunda na história da humanidade.